Bem, amigos do Que Treinamento, estamos de volta. Eu estou aqui na Itália, vim passar o Natal em Florença. Hoje, inclusive, quer dizer, você está vendo o programa na sexta-feira, mas hoje é dia 24, né? De manhã. Eu fiquei de gravar hoje a economia ontem, não consegui, porque você sabe que esse pessoal do Que Treinamento me explora e eu tive que fazer outras coisas na segunda também, mas estou gravando dia 24 para que você não fique sem o seu Já Economia natalino. Inclusive, hoje eu vou mostrar para vocês, eu estou num prédio em Florença, na verdade, que é um lugar espetacular, mas é um prédio histórico, vem aqui num café, que é, na verdade, num hotel, que é o Four Seasons, né? E eu estava passeando, mas aí começou a chover, eu falei, vou gravar lá. E ele tem um bar que é excepcional, mas o prédio é lindo, porque era a casa dos Médici. Então, uma propriedade enorme que os caras compraram, e é onde exatamente foi a casa dos Médici. E olha o bar dos caras, sem brincadeira, é um negócio lindo, espetacular, né? Natalino. E eu gostaria de fazer umas tomadas aqui, mas não pode, mas olha só, é coisa impressionante. Lindíssimo. Enfim, queria sempre agradecer todos os comentários que vocês fizeram, né, os elogios, também sempre aquelas referências simpáticas, né, o duguinismo, o taxismo, o frentismo, enfim, tudo aquilo. Fiquem à vontade, é sempre bom ouvir vocês. Como eu sempre digo, eu não sou de ser dono da verdade, então é sempre também bom saber a opinião de vocês sobre a economia, sobre o que está acontecendo, a perspectiva, porque a gente aprende junto, né? Sobre o que está acontecendo no mundo. É assim que se descobre a verdade. Enfim, eu prometo que no próximo Já Economia farei uma coisa mais natalina, mais lex, porque vai ser aquele entre safra e Natal Ano Novo, mas eu vou falar sobre geopolítica, com certeza, sobre soft power, mas vai ser muito legal. Eu já separei, fiz uma pesquisa a partir de uma matéria que eu estava vendo, mas é segredo, isso é para o próximo. Agora vamos falar dos eventos da semana passada, né, que rolaram por aí. Eu começo o nosso programa, e o que me chamou a atenção, inclusive, foi a traição dos alemães, né? Os alemães meteram um chifre nos franceses, ou, aliás, o contrário, a traição dos franceses que meteram um chifre nos alemães. O Friedrich Merz, não sei se vocês viram semana passada, quando teve esse anúncio da União Europeia em relação ao bloqueio, né, a utilização de patrimônio russo, que nós, aqui no Geoeconomia, já tínhamos falado que seria um absurdo, né? E, enfim, e não só eu, né, mas também a própria Euroclear, falamos no último programa sobre a preocupação com os direitos de propriedade, tudo isso. A União Europeia realmente não, apesar dos alemães quererem fazer isso, né, pegarem a grana dos russos, houve um bloqueio no final das contas, não houve unanimidade e não aceitaram utilizado um empréstimo para a Ucrânia com o dinheiro russo, mas fizeram um empréstimo para a Ucrânia, que é interessante, né? Baseado no orçamento da União Europeia. Basicamente é o seguinte, eles emprestaram dinheiro que eles não têm, mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas isso levará a algumas consequências, né? Algumas consequências que estão começando a surgir, inclusive coisas que a gente vai explorar, né? Por exemplo, cada vez mais uma possível aliança do Trump com a Rússia, o famoso Kissinger reverso. Vamos falar disso começando pelos bastidores, ou pelos bastidores não, né? Mas pelos acontecimentos dessa reunião com a União Europeia. Porque o Friedrich Merz, que se mostrou um grande globalista, aliás, sempre foi, quando ele ganhou as eleições, a gente falou disso, que ele era um cara do BlackRock. Aliás, chegou um cafezinho, a moça acabou de trazer, olha que beleza de porcelana, um espetáculo, coisa chique, gente. Costumava tomar aquele cafezão no requeijão, né? Um copo de requeijão, saudade da panela lá do Luigi. Enfim, só do Luigi mesmo. Bom, o resto não tenho saudade. Bom, mas enfim. Então eles estavam fazendo um grande esforço, né, para pegar esses 210 bilhões de ativos soberanos russos e ajudar a Ucrânia. Só que isso estava bastante conversado entre os líderes, haveria um consenso, só que teve um cara que mudou de opinião. Engraçado, essa viagem do Macron à China, acho que o cara veio um clone, porque o cara se alterou completamente, né? Ele mudou completamente, ele foi contra o acordo do Mercosul, travou o bloqueio, a utilização do dinheiro russo, falou que a Europa tinha que se aproximar mais do Putin. Algo aconteceu na China, que a gente não sabe ainda, mas o cara que veio de lá veio transformado. Enfim, o fato é que o Macron mudou de ideia e realmente tirou o apoio
desse empréstimo. E isso significa muita coisa, porque se você pegar as semanas que antecederam essa cúpula que rolou na quinta-feira em Bruxelas, o presidente francês não se opôs em momento algum publicamente à proposta da Alemanha, tá, de pegar esse recurso. Porém, na hora de manifestar os seus votos, né, no momento certo, ele alertou usou os argumentos da Bélgica, né, e de alguns outros países de que haveria um problema, um risco à legalidade, entendeu? E alertou também que a França, dado o seu nível de endividamento, teria enormes dificuldades em emitir uma garantia nacional, né, caso os ativos tivessem que ser devolvidos a Moscou no curto prazo, significando o seguinte: o que ele quis dizer? Cara, se os Estados Unidos fizerem um acordo com a Rússia e liberasse dinheiro, nós não vamos poder pagar. Então, essa foi a justificativa que ele colocou. E, obviamente, o veto dele tinha um apoio, né, da Itália, da Bélgica, onde se localiza a maior parte dos ativos russos, e simplesmente se viabilizou a ideia, né? Que a Itália e a Bélgica já eram contra, não era uma novidade, mas quando Macron se posicionou, foi uma grande ruptura, um grande tiro na estratégia da União Europeia, principalmente do Merz. Quer dizer, o Merz se sentiu traído mesmo, tá? E ele irá cobrar um preço político disso do Macron, porque foi uma traição, foi uma derrota política enorme, absolutamente enorme. Só que um dos motivos disso é que o Macron, politicamente, internamente na França, está muito fraco. As eleições serão em 27, abril de 27. Esse ano na França, a partir de março, né, já tem as movimentações, mas haverá mais eleições regionais, municipais, que são importantíssimas para preparar as eleições presidenciais. E ele não teve outra escolha. Ele é o presidente fraco, um pato manco, que realmente até os seus próprios aliados, parceiros de longa data, estão pedindo para ele renunciar. Ele não fará, né? Mas realmente isso gerará, quer dizer, mostra a fraqueza que hoje a política é do Macron, quer dizer, não haverá um macronismo no futuro. Realmente a popularidade dele é péssima hoje em dia. E eu arriscaria dizer, inclusive, que esse modelo, que é chamado Quinta República Francesa, que foi pensado logo depois da Guerra da Argélia, com o modelo colonial, etc., né? Mas que foi feita pensando exatamente, né, com um presidente muito forte, com superpoderes. Esse modelo da Quinta República Francesa, que é com parlamentarismo, primeiro-ministro, mas um presidente hiper forte, ele terá que ser revisitado. Sem dúvida, ele terá que ser revisitado. E muitas pessoas já dizem isso, os jovens da França já dizem isso, que é uma parte de uma visão de que o sistema democrático atual faliu. A democracia, como nós conhecemos, faliu. Enfim, mas esse impasse mostra uma nova dinâmica. Uma nova dinâmica entre uma Alemanha, que quer reassumir um protagonismo contra a Rússia, talvez impulsionada pela OTAN, e como sempre, como eles não estão conseguindo recuperar a economia deles, a Alemanha, sempre que teve problema econômico, você já sabe o que aconteceu, né? Foi para a guerra. E, de repente, ela está realmente partindo do pressuposto que talvez seja o momento ideal de fazer isso. Mas a França agora está relutante. Alguns dizem por questões econômicas, alguns pelas questões políticas ou pela viagem feita à China, né? Porque o Macron lá só assinou um acordo de preservação dos pandas, oficialmente, e deve ter tomado uma enquadrada que só Deus sabe o que teve por trás, e do Xi Jinping, literalmente, né, o ter por trás, do Xi Jinping, e que envolve atenção e interesses, né, das famílias europeias, dos Rothschild, para quem o Macron trabalha. A verdade é essa, quer dizer, há uma movimentação do sistema financeiro com isso, né? E talvez tenha a ver com a guerra que liga hoje o que o Trump enfrenta do sistema financeiro contra o Vale do Silício. Então não seria surpreendente que o sistema financeiro da Europa estivesse se alinhando à China para combater as Big Techs. Inclusive, nessa semana agora, os Estados Unidos suspenderam o visto de 4, 5 pessoas na Europa para viajar aos Estados Unidos em função da discordância da regulamentação das Big Techs na Europa. Então mostram que existe uma utilização, sim, do sistema do Vale do Silício, como nós falamos no último Geoeconomia da Tecnognose, para
capturar parte do governo Trump e implementar o seu modelo de gestão de mundo, que é um deep state. É um modelo extremamente tecnocrata. E com essa filosofia da tecnognose, que é o homem se revelando, sendo revelado, né, tendo a revelação através e pela tecnologia. Enfim, veja o último da economia, não perca. Enfim, e a gente tem então a mesma coisa, uma reação do sistema liberal que é contra essa tecnognose, que eu explico aquela ruptura. Então, a aliança de um sistema financeiro com a China para combater o Vale do Silício não seria algo surpreendente, entendeu? E isso envolveria uma mudança da conduta do Macron, entendeu? Mas o fim é que do outro lado, e aí é um pouco curioso, porque o Merz também é um cara do globalismo, também é um cara ligado ao BlackRock. E isso tem um ponto que é importante, porque volta e meia, essas famílias, essa estrutura de poder globalista também competem e brigam entre si. Isso eu já falei aqui no Geoeconomia alguns programas atrás. Eles também competem entre si. Então não existe um modelo unificado. Às vezes interesses convergentes, interesses divergentes, áreas de competição. Grande parte dessas estruturas de sistema financeiro, de países e de grupos de poder, sempre há um equilíbrio de cooperação e competição. Entendeu? Mas o fato é que até o Merz, dois caras mudaram muito. O Merz mudou muito e o Macron mudou muito a sua postura, né? Então, Berlim agora, por exemplo, ele gastou, né? Ele liberou $1 trilhão, né? De euros, perdão, em gastos com defesa e infraestrutura para os próximos 10 anos. E parte disso, inclusive, virou um escândalo, porque era para ter esse orçamento e ele começou a utilizar esse orçamento também para políticas sociais, o que não era previsto. Mas, enfim, parte disso é para defesa e infraestrutura, sim. Em paralelo, a França não consegue acompanhar isso. A França está paralisada, uma alta dívida pública, uma instabilidade política gigantesca, entendeu? E, basicamente, uma conta na sua segunda metade, né, do seu último mandato. Então, ele tem mais esse ano de 26, e 27 são as eleições. Quer dizer, o desequilíbrio entre essas relações mostram que existe um problema enorme nesse motor franco-alemão que sempre proporcionou os maiores avanços políticos e econômicos da Europa, entendeu? Já a percepção, por exemplo, da turma de Bruxelas, né, é que Berlim agora está ganhando um grande protagonismo, né, e que a França está mudando a sua política, talvez virando mais para os interesses chineses. Entende? Então, é uma agenda que começa a se tornar ainda mais complicada, principalmente porque tem grandes chances, sim, do Macron e dos partidos ligados ao macronismo saírem da presidência 27 e a direita francesa, realmente a direita francesa, ganhar, o que alteraria ainda mais esse quadro político. Por isso que a Europa estava querendo acelerar os empréstimos para a Ucrânia. E talvez o grande ponto de uma guerra ou não da Europa com a Rússia acontecerá nesse ano seguinte que a gente está vendo de 26, porque essas forças, esses grupos políticos vão tentar, de qualquer maneira, fazer com que essas políticas aconteçam antes das eleições francesas, porque se a França realmente vira uma guinada à direita, as políticas da União Europeia em relação à guerra, à OTAN, a Rússia vão ser, sem dúvida nenhuma, desidratadas de forma brutal, entendeu? E é claro que o líder alemão percebe que ele está lidando com um candidato, né, com um presidente em fim de mandato, entendeu? Que tem hoje uma dificuldade enorme de se comprometer em qualquer coisa que tenha implicações financeiras, porque o seu poder e a sua influência é extremamente limitado. Entendeu? Então você tem uma inversão completa de papéis, outra semana, entre o Macron e o Merz. Entendeu? Se você olhar nos últimos 4 anos, a tese que dominou na Europa foi a tese do Champs-Élysées, né? Foi a tese do Macron. E a Alemanha é o contrário, fraca, sem capacidade de se comprometer, sem capacidade de ação. E de repente, o Merz aparece, começa a dizer que entende geopolítica, que não é verdade, ele está seguindo uma agenda globalista, quer se envolver mais na Europa, ou seja, acho que os grupos globalistas que sustentam a União Europeia percebem o
digamos assim, o ataque, no bom sentido, não esse ataque que a mídia fala, né? Mas o ataque mesmo, a pressão que existe do povo e dos Estados Unidos e as Big Techs para acabar com a União Europeia, ou para reduzir, ou para pelo menos reordená-la numa estrutura mais soberana, né? Que reduz o papel dela e a importância dela, e eles precisam de um país por trás disso que banque essa estrutura. E esse centro de poder está sendo migrado da França para a Alemanha. Outro exemplo dessa frustração da União Europeia foi com o acordo do Mercosul, né? O acordo que após mais de 25 anos de negociações estava sendo cobrado para ser assinado. O Merz tomou também esse protagonismo, ele começou há alguns meses a pressionar muito para que esse acordo fosse assinado em dezembro, né? E inclusive dizendo, olha, eu vou botar para votar e talvez a França fique em minoria. Só que o Macron, que historicamente sempre foi centrista e sempre foi pró-União Europeia, dessa vez encontrou um apoio considerado improvável por muitos aqui na Europa, que foi a Meloni, né? A Meloni, que tem um papel eurocético, bastante eurocético, mas que é considerado uma direita, direita, mas em alguns momentos, na negociação da União Europeia, tem aceitado e cedido algumas pautas centristas. Ela apoiou e disse que não dá para assinar nesses termos. Ou seja, o Macron percebeu uma pressão enorme do seu agronegócio, né, que hoje é forte, uma pressão política muito grande na França, e também essa viagem à China que ninguém sabe o que rolar e porque a China não tem interesse ou se realmente não quis assinar esse acordo ou foi uma troca, enfim, o fato que ele veio com algumas agendas que não eram comuns no Macron nos últimos 4, 5 anos, né? Então, todo mundo sabe que realmente a relação entre Mercosul e Europa é muito ineficiente em muitos aspectos, entendeu? Alguns dizem que esse acordo seria bom para a Europa, eu discordo. Alguns dizem que esse acordo seria bom para o Mercosul, eu também discordo, eu não acho que esse acordo é bom para ninguém, a não ser para determinados grupos políticos e certos monopólios e oligopólios, né? Só iria contribuir para a desindustrialização do Brasil e, de certa maneira, ruim para o Brasil e ruim para o agro e para a indústria europeia. Quer dizer, isso beneficia quem? Ninguém sabe, né? Mas o fato é que esse acordo existe uma pressão enorme nos últimos anos com assiná-lo. E a França, que está sob essa enorme pressão política e financeira, simplesmente disse, não vou seguir com isso, entendeu? Então, é óbvio que o que sai dessa cúpula é uma desunião completa entre Alemanha e França. Isso é bastante interessante, isso ajuda muito ao movimento da direita e acho que ajuda muito ao movimento também de desidratar esse bloco, esse politburo, na verdade, que virou a União Europeia, né, a Comissão Europeia, que virou um órgão tecnocrata, liberal tecnocrata, né, de um pseudo-liberalismo, de um liberalismo, mas, na verdade, um planejamento econômico que tirou e esvaziou a soberania dos países, que é sempre a essência política do neoliberalismo, do liberalismo. Tá? Mas eles chegaram num ponto comum, aceitaram concedeu um empréstimo de 90 bilhões à Ucrânia, tá? Para continuar a manutenção do conflito e financiar o déficit ucraniano, que é gigante, entendeu? E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, de fato, esses dois pontos são grandes. Veja, há uma possibilidade, e eu digo assim, algumas pessoas falam, pô, mas é Meloni, por que Meloni mudou? Eu acho que Meloni, e não só o que eu acho, né? Muitos analistas falam sobre isso, eu li sobre isso, e eu concordo com esse argumento, né? A Meloni viu essa fraqueza entre França e Alemanha, percebeu que essa relação está muito enfraquecida e simplesmente resolveu arbitrar. Chegou e falou, então eu também estou com a França, e ela, para alterar a sua posição, está condicionando uma alteração do orçamento da União Europeia para privilegiar ou tornar ele mais atrativo para a Itália, com subsídios aos agricultores italianos e também pedindo mais uma participação maior no orçamento, o direcionamento disso para a Itália. Basicamente é o seguinte, se vocês querem assinar esse acordo, vocês têm que me pagar melhor. Resumindo é isso, entendeu? Enfim, o fato é que nesse aspecto específico, a Meloni jogou um banho de água fria na Alemanha,
que é sempre, tenta ser uma fiscalista, né, desse modelo de ajustes fiscais, etc., mas não deu certo para ela dessa vez, para a Alemanha dessa vez, e ela falou, ou você me paga ou eu não assino esse acordo. Mas todos concordaram com esse empréstimo da Ucrânia, apesar, tirando o Orbán, que para mim é um cara que é mais, honestamente, mais sensato na União Europeia, ele falou, cara, vocês estão financiando, usando dinheiro do orçamento europeu para financiar uma guerra. Primeiro ele falou uma coisa que é verdade, se você pegar o dinheiro do cara e emprestar para o inimigo dele, tirar na marra o dinheiro dele, da Rússia, né, e jogar para o inimigo dele, hoje, é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra. A Europa está declarando guerra à Alemanha, à Rússia. Verdade. E segundo ele coloca, o empréstimo disso é a partir do pressuposto que você vai receber. E se você vai receber, é que você está apostando que a Ucrânia vai ganhar. Entendeu? Até porque você dá um empréstimo meio que sem garantias, né? Ou pelo menos que você vai ter direito a uma parcela grande da Ucrânia, dos ativos ucranianos pós-conflito. E é por isso que a Europa também se apavora dos Estados Unidos promoverem, serem papel e fazer esse acordo com a Ucrânia e com a Rússia. Porque dependendo do acordo assinado entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, a União Europeia vai tomar um calote. Sem dúvida, a gente vai tomar um calote. Então, o que acontece? A Europa foi empurrada por essa questão econômica também, porque não é só esse empréstimo, mas tudo que ela se emprestou, a participar, ter um papel mais ativo nas negociações. Entendeu? Então eles pularam para dentro aí para tentar defender as suas negociações e manter a economia. Outro ponto que é interessante é que o BERS está adotando, incluindo uma ideia também de autonomia estratégica europeia, entendeu? Então está começando a ter as mesmas políticas do Trump, ou seja, esse globalismo está percebendo que é uma pauta. Se vocês olharem o programa que eu falei sobre as eleições da Holanda, eles pegaram lá a pauta da imigração, que pertence à direita, e a eleição com a pauta de imigração bastante pesado, inclusive de controle da imigração bastante pesado e de criminalidade, mas meio que roubaram essa pauta da direita para tentar ganhar a eleição e não deixar, né, criar uma nova forma aí de que eles chamaram de liberalismo de castelo, né? E também tem essa gracinha. O Messi está fazendo quase a mesma coisa. Ele está olhando e falando assim, olha, esse discurso sobre desenvolvimento é importante, a direita tem razão, vamos tomar isso. Então a gente está começando a querer copiar o Trump na ideia de autonomia estratégica da Europa, por preferência por produtos europeus, aumentando e gastando dinheiro com defesa e uma maior proteção do mercado contra uma concorrência desleal. Ou seja, o Messi está começando, os globalistas começando a adotar uma espécie de soberania liberal, como se isso existisse. Então é esse famoso liberalismo de castelo, né? Aqui dentro eu faço livre mercado, mas existe proteção, né? Imagina, enfim. O fato é que Berlim, então, por causa disso, também começou, e esse é um dos pontos também que separa da visão do Macron, começou a apoiar medidas de defesa comercial contra as importações de aço chinês, o que foi uma mudança também radical em relação à Alemanha, né, da postura da Alemanha, porque a Alemanha nunca foi favorável a medidas protecionistas, criticou o Trump, inclusive, quando fez, entendeu? E nesse momento eles estão abraçando até uma pauta trumpista, né, só que implementada dentro da Alemanha. O mesmo princípio de política industrial e política de segurança que o Trump fez, ocupando um espaço de liderança deixado pela França, entendeu? Enfim, e de certa maneira o que eu posso dizer para vocês é que isso é uma sensação crescente. Até mesmo, os próprios casos de Bruxelas estão vendo que os países estão começando a priorizar os seus interesses nacionais em detrimento dessa organização, desse grande órgão que é a União Europeia. E, de certa maneira, a velha escola de diplomacia francesa, né, que falava que a França só fala e não age, está voltando à tona. Quer dizer, o Macron fala, defende a União Europeia, mas na hora de agir não está agindo, entendeu? Enfim. Então, esse espaço é feito, as autoridades alemãs hoje têm feito questão de salientar, né, que estão ocupando esse espaço diplomático,
disseram internamente que esse empréstimo que está sendo feito será garantido por uma parcela do orçamento da União Europeia, que permanece não utilizada, entendeu? E que isso não haveria impacto nas finanças nacionais. Agora, essa retórica desses caras é muito cínico, né? Porque se tem 90 bi sobrando, por que não investe, então, local? Por que não investe, para desenvolver a indústria local? Então, se está sobrando, porra, investe aqui, né? Então, esses caras contam essas histórias, são argumentos muito sem vergonha, como o Brasil também tem, né? Para justificar o injustificável, entendeu? E ele, então, disse que seria fantástico, então, que ele estaria, então, utilizando orçamento, o dinheiro que sobrou e que não teria impacto, né? E ainda disse, saiu de lá super feliz, falou, olha, foi ótimo, a solução foi melhor do que eu tinha imaginado, entendeu? Foi melhor do que utilizar os ativos russos. Cara, essa é uma beleza da política, que é esse cinismo. O cara perde, ele toma um chifre global, do jeito que ele gosta, não consegue implementar o seu plano de captura dos ativos russos, diz que tem um dinheiro sobrando e que a solução por ele ter perdido e tomado esse chifre foi melhor do que ele tinha antes. É uma brincadeira, né? E, obviamente, a turma da AfD, a Alice Weidel, né, sentou o cacete em cima do cara, porque esse argumento é ridículo. Ela falou uma coisa que é verdade, que hoje, eu digo para vocês, cara, com toda certeza, a maioria das pessoas na Europa, os trabalhadores europeus, sentem isso. E ela argumentou o seguinte, ela falou, olha, você sabe o que vai acontecer? O contribuinte alemão, né, vai ter que pagar de novo essa conta. Então, sentou o cacete no cara, ficou muito mal ele voltar para casa sem o Mercosul assinado e sem os planos sobre os ativos russos assinados. Então foi muito, muito, muito ruim para ele. E a questão, né, do Macron é que ele, para tentar segurar perdas políticas internas e atender a China, travou essas duas questões que são muito importantes, tá? Então, de fato, isso tem impactos que foram relevantes. Eu volto a dizer, a viagem para a China mudou muito o Macron. Mudou absolutamente a visão, realmente, a visão dele, e que a gente não tem ideia, entendeu? E, sob esse ponto de vista, né, a coisa não tá boa para a União Europeia, né? Esse acordo, que eu volto a dizer, inclusive o Lula reclamou desse acordo, né? Ele teve um papel importante, porque a discussão dele não se desenrolou mesmo com as pessoas que planejavam, entendeu? Então você tinha um modelo que mostra uma fragilidade política muito grande e a volta de, pelo menos, a priorização dos estados para os seus interesses nacionais. Ou seja, o plano do Trump, acho, de longo prazo, está correto. É questão de tempo da União Europeia cair, basta que a direita ganhe na Europa. Entendeu? Senão os caras vão se manter aqui do jeito que der, até mesmo provocando uma guerra. Tá? Então 26 vai ser relevante para esse ponto. Agora, as pessoas vão dizer, tá bom, e a Ucrânia, né? Vai ganhar 90 bi, tá tudo resolvido. Atenção, esse empréstimo de 90 bi também não é bom para a União Europeia. A União Europeia nunca quis dar esse empréstimo de verdade para a Ucrânia. Eles queriam usar o dinheiro russo, mas eles não têm saída hoje, porque, quer dizer, eles têm a saída, né? Mas esses malucos da União Europeia acham que não tem saída, porque se eles não dão, eles caem. Realmente, a única coisa que mantém esses psicopatas da União Europeia, que hoje coordenam Ursula von der Leyen, a Lagarde, o Merz, tocando a União Europeia, é exatamente o conflito da Ucrânia e o medo do Putin. Aliás, rolou um comercial aqui que foi feito aí, com certeza, pelos russos, né, serviços de inteligência, mas que é muito bom. É um vídeo dos europeus, né, na ceia de Natal, o cara abre assim, em vez de ter um belo prato de comida, tem só uma saladinha, né? Aí o cara vira e fala assim, mas isso é culpa do Putin. Uma musiquinha, né? Então, do gás tá caro, a culpa é do Putin. Dizendo o seguinte, ó, tudo que a União Europeia fez de besteira, ele vai lá e diz que é culpa do Putin, entendeu? Mas é isso mesmo, é assim que os caras estão se mantendo no poder, entendeu? Mas vamos lá. Existem 7 pontos que eu gostaria de falar com vocês sobre essa questão dos empréstimos da União Europeia para a Ucrânia, que são importantes, para a gente entender como eles não são exatamente bons, mas são 7 características. Alguns parecem bons, mas a gente vai falar sobre ele. Primeiro, sim,
90 bi para a Ucrânia foi emergencial, o Zelensky estava desesperado, entendeu? Então essa conclusão da reunião do Conselho Europeu garantiu um apoio financeiro crucial para o Zelensky. No meio de uma crise política, no meio de um desespero que ele está lá, perdendo, o exército dele está perdendo, está precisando de dinheiro, ele precisa se manter no poder, perdeu o seu braço direito, teve escândalos, tem movimentos de desestabilização dentro da Ucrânia, seria uma catástrofe. O Trump está dizendo para ele que ele precisa fazer eleição, que é um argumento do Putin desde o início, porque o mandato dele acabou. Então, é uma situação muito complicada que o Zelensky está vivendo e a Ucrânia. E o FMI previu, né, para Kiev que, então, o déficit de financiamento da Ucrânia para o próximo ano será de 130 bilhões, tá? Ou seja, os 90 bilhões vieram super bem a calhar. Agora, se eles precisam de 130, o que significa? Que sem o empréstimo da União Europeia, a Ucrânia teria ficado sem dinheiro para financiar o conflito ou a guerra agora, na primavera de 2026, né? Que seria mais ou menos março aqui, cara. A primavera começa 22 de março, né? Quando termina o inverno. E, aliás, toma uma friaca desgraçada, você percebeu que eu tô aqui quase um cobertor em cima, né? Bom, mas se eles precisam de 130 ou 190, a boa notícia é que o dinheiro veio. E a má notícia é que as reservas vão durar pouco tempo. O dinheiro não é suficiente. Ou seja, os caras vão precisar de mais dinheiro para poder bancar os seus déficits, né? Outra coisa é que, obviamente, o Orbán tem razão, que do ponto de vista da Rússia, cara, tudo bem, você não pegou meu dinheiro para emprestar para o inimigo, mas você está querendo que ele ganhe, né? Para poder receber o dinheiro de volta. Então, há chance também da Rússia começar a sancionar a União Europeia, entendeu? E os ativos de europeus dentro da União Soviética, da Rússia. Então, eles têm mais ou menos 300 bilhões também de dólares em ativos que estão no Banco Central da Rússia, entendeu? Não, desculpe, 300 bilhões é que a Rússia tem dentro da Europa. Mas também existem, obviamente, ativos lá, agora eu me lembro o valor. Mas, por exemplo, uma coisa que preocupa na Itália, existe um banco italiano que é enorme na Rússia, que é o Unicred. E esse Unicred continua operando, né? Obviamente para não ser sancionados, continua fazendo transações, e o Putin já falou que pode ter grandes chances dele nacionalizar o Unicred. Então você tem algumas coisas que preocupam a União Europeia diante da reação russa em relação a essas medidas, tá? Outra coisa que é interessante nesse modelo europeu é que os caras estão começando a querer utilizar de interpretações jurídicas para buscar alternativas às cláusulas que exigem unanimidade na União Europeia, entendeu? Então, por exemplo, para contornar os vetos que surgiram da Hungria e da Eslováquia e aprovar esse empréstimo, a Comissão Europeia tomou uma medida que foi considerada absolutamente inesperada. Ela invocou os poderes em tempos de crise, que é o artigo 122 do Tratado da União Europeia, tá? Esse artigo diz que, na verdade, permite, né? Mas ele diz que para adotar medidas específicas, então, você não precisa mais da unanimidade. Você precisa apenas de uma maioria qualificada dos Estados-membros, serão 15 mais ou menos, ou seja, 65% da população da União Europeia. Então, você percebe que até mesmo para sair esse empréstimo da União Europeia para a Ucrânia, Bruxelas teve que manobrar para contornar o veto de Estados-membros que não concordam com essa política externa. Então, esses juristas elaboraram uma solução alternativa, né, utilizando uma outra cláusula que é obscura, que é o artigo 20 do Tratado da União Europeia, que permite uma forma de cooperação reforçada entre uma coligação dos Estados-membros que estão dispostos a colaborar. O que isso quer dizer? Que apenas 24 Estados-membros vão contribuir para o financiamento do empréstimo à Ucrânia. E a Hungria, a República Tcheca e a Eslováquia não estão excluídas, entendeu? Então você está vendo já, como eu digo sempre, essa aliança, cara, entre o sistema financeiro, o sistema jurídico, e esses caras manobram cláusulas, interpretações para fugir das regras que eles mesmos impuseram no passado, entendeu? Bom, o segundo aspecto, não tão bom,
como eu te falei, que eu queria falar um pouco disso, os empréstimos, né? As represálias da Rússia. Porque ela também pode é, fazer sanções importantes. E existem preocupações de alguns países. Por quê? Quando você fala dos ativos russos, esses ativos russos hoje estão mais de 80%, 86%, acho, estão dentro da Bélgica, entendeu? Onde existe uma legislação sobre propriedade muito grande, entendeu? E Moscou já avisou claramente, se o confisco ocorrer, né, a Bélgica e os políticos belgas irão sofrer consequências, né? A Rússia já falou sobre isso, entendeu? E, ao mesmo tempo, existe a percepção na Bélgica de que existem operações internas de sabotagem que estão instigando pânico, e isso tem sido como retaliação da Rússia. A Meloni, por sua vez, também, veja bem, se opôs à emissão do empréstimo utilizando ativos imobilizados da Rússia, tá? E isso não foi uma surpresa, porque a Itália hoje detém uma quantidade gigante, tá? Desculpe, ela não detém quantidades gigantes de reserva, né, de papel dela no Banco Central Russo, mas eles têm um dos maiores bancos privados deles lá, que é o Unicred. O Unicred, para você ter noção, é o segundo maior investidor estrangeiro na Rússia. Esse cara tem mais de 10 bilhões de ativos de dólares em ativos russos. E o Kremlin, volta e meia, ameaça confiscar os ativos das empresas da União Europeia que estão presentes na Rússia, e a Meloni, então, realmente sofreu essa pressão do setor privado em relação a isso, tá? Enfim, como complemento à história, aí existe a possibilidade que a União Europeia e que a Casa Branca, por exemplo, diga ou apresente novas exigências da União Europeia em relação aos ativos da Rússia, se eles fizeram um acordo direto com a Rússia. Tipo, pega esse dinheiro, combina com o Putin, nós vamos investir juntos na Ucrânia. Então seria uma catástrofe essas questões, né? Para a União Europeia. Porque, por exemplo, o primeiro plano dos Estados Unidos era um investimento de alocar 100 bilhões desses quase 300 em reconstrução da Ucrânia, com o governo dos Estados Unidos recebendo 50% dos lucros, entendeu? E o restante viria de fundos imobilizados, que são 200 bilhões, que seriam investidos em conjunto com a Rússia, o dinheiro Rússia-Estados Unidos. Então, o que esses caras pensaram? Uma maneira de eu colocar esses ativos fora dos alcances dos Estados Unidos seria fazer esse empréstimo à União Europeia, né? E para a Ucrânia como garantia. E a chance do Trump, em algum momento, ou não vetar, mas dizer que discorda disso e que esses ativos deveriam fazer parte do acordo que ele está fazendo com o Putin. Ou seja, são situações muito complicadas hoje, né, que vivem, entendeu? Bom, como eu falei, o terceiro ponto é um ponto óbvio, né? Os 90 bilhões não são suficientes para a Ucrânia. Veja, o fato é que existe um déficit estimado de 130, e grande parte desse dinheiro será aí malocado, né? Sumido aí pelos ucranianos, né? Pelas grandes oligarcas que vão desviar essa grana, né? Como disse um cara aqui na Europa, os caras vão roubar metade disso. Quer dizer, a guerra da Ucrânia está fazendo só mais novos bilionários, né? Enfim, esses itens são questões evidentes de preocupação, né? Bom, além disso, você tem uma visão hoje de estratégia de segurança nacional que ela tem variado de país a país. Então, por exemplo, os Estados Unidos tem claramente mostrado que ele quer o fim do conflito ucraniano para poder ter acesso, principalmente, a minerais críticos e energia, tá, para competir economicamente com a China. Então, o que ele está fazendo é garantir as cadeias de suprimento de recursos críticos, né, para poder fazer uma nova expansão econômica e definir novos aliados. Nesse cenário, seria uma catástrofe para a União Europeia que fizesse esse acordo e eles com esse crédito e sem nenhum tipo de garantia e sem chance da Ucrânia poder pagar. Aí haveria o esvaziamento econômico e ainda maior político da Europa em relação à política em solo, né, o solo europeu. Tá? Então, obviamente, a China tem acompanhado isso
e tem também tentado fazer parte dessa consolidação de recursos críticos. Inclusive, eles aceitaram, né, os chineses, para tentar segurar um pouco da força americana nisso, fazer um acordo de cooperação conjunto de exploração na África, tá? Ou seja, China aceitou dividir a parte da África com os Estados Unidos para fazer a exploração de minerais críticos, tá? E nesse sentido, veja, para o Trump, ele está muito mais interessado em agradar e fazer um acordo com a Rússia do que necessariamente fazer um acordo com ouvir a França e a Alemanha. Porque o fato é que a gente sabe que a Rússia hoje é rica em depósitos de minerais críticos, né? E poderia, né, ter uma relevância estratégica dentro da estratégia de segurança nacional que o Trump apresentou das últimas semanas, aquele documento que nós já falamos extensivamente aqui no Já Economia, e também o Kim Paim fez uma análise, e um outro programa também com o Oriano Carrasco, né? E, obviamente, um acordo com a Rússia interessaria muito ao Trump, inclusive envolvendo outros países, por exemplo, com isenções setoriais, né, específica de sanções secundárias que foram colocadas à Índia, ao Japão, à Coreia do Sul e a Taiwan, como recompensa, por exemplo, de um acordo que a Rússia possa fechar de investimentos em conjuntos na Ucrânia, entendeu? Então você tem uma série de fatores hoje que preocupam a Europa caso esse acordo vá para frente, porque isso ajudaria não só os Estados Unidos e os aliados asiáticos, mas, de certa maneira, existiria um novo movimento que teria reduzido a sua dependência coletiva das cadeias de suprimentos de minerais críticos da China, entendeu? E, ao mesmo tempo, que esse é o ponto mais importante, evitaria que a Rússia se tornasse um parceiro desproporcionalmente dependente da China, entendeu? Então você estaria tentando tirar a parte da influência chinesa da Rússia e da dependência chinesa da Rússia da China. Então, isso seria muito importante que essas isenções, por exemplo, propostas para essas sanções secundárias, pudessem ser expandidas nesses países asiáticos e que envolveria também energia e tecnologia, de maneira que a consequência disso seria o desbloqueio, né, dos acessos a esses países, por exemplo, aquele mega projeto que os russos têm, que é o Arctic LNG-2, que reduziria, por exemplo, também a dependência da Rússia dos chips chineses. Então, essa redução da interdependência, que seria mutuamente benéfica, é o principal princípio geopolítico hoje. Então, a pressão que os Estados Unidos está fazendo ao longo dos flancos da Rússia, né, no oeste da Europa, no norte, que é o Ártico, no leste, que é a Ásia Oriental, e no Cáucaso do Sul e Ásia Central, que é no sul, está diretamente ligado à estratégia de reduzir a sua independência estratégica e desses países também, dessas regiões da China, criando uma parceria que seria mutuamente benéfica para eles, entendeu? E isso, veja bem, a Rússia gosta. A Rússia deseja, honestamente, falando sobre isso. Não é raro você encontrar inúmeros documentos públicos e de políticas externas em que a Rússia apoiaria, no passado, né, mas eu estou falando agora no presente, né, apoiaria um acordo com a Ucrânia mediado pelos Estados Unidos para obter esse benefícios econômicos e estratégicos tangíveis. Porque se você não tivesse um novo acordo, uma nova distensão entre Rússia e Estados Unidos, isso levaria um novo modelo de configuração global, uma nova arquitetura econômica global que tiraria a centralidade da China, né, e ajudaria os Estados Unidos e os seus aliados asiáticos a competir melhor com a China e por meio de ativos estratégicos e críticos da Rússia, que também, veja, não iria migrar totalmente para o lado americano, entendeu? Ela seria um árbitro, e esse papel é muito importante na geopolítica, porque ela deixaria de ser um país com posição periférica na arquitetura econômica global para participar do núcleo dessa arquitetura, entendeu? Por causa da importância dos recursos estratégicos que os russos
teriam nesse novo paradigma, e esse seria o grande objetivo econômico da Rússia, que honestamente o Brasil poderia fazer algo parecido, mas realmente, vou te falar, é sofrido tudo isso, ó. Sofrido como nós temos políticas e pessoas tão míopes e pequenas tocando o Brasil há muito tempo. Isso envolve judiciário, isso envolve executivo, isso envolve todos esses burocratas, enfim, existe uma longa lista de elite, né, de pessoas, tá? Agora, veja, tudo que a gente está falando aqui não é novo, isso tem trabalho sobre geopolítica sobre isso. Um dos caras que falou muito disso foi um cara chamado Larry Taub, que era quase um futurista aí americano, né? Ele é um cara que morreu agora em 2018, mas ele escreveu isso em 76, você tem ideia, né? No ano que eu nasci. Há 50 anos atrás. Ele já argumentava que os Estados Unidos e a Rússia tinham que caminhar junto por uma parceria estratégica, formando o que ele chamou de Bloco Polar do Norte, tá? E esse Bloco Polar do Norte, ele apelidou de Polário, denominou Polário. Esse bloco, então, ele não surgiria de uma afinidade ideológica, não, mas de um realismo geopolítico muito profundo, baseado em geografia, na seção do leste asiático, no acesso a recursos estratégicos e o que ele também chamou de psicologia de fronteira, né? Que seria uma fronteira compartilhada por duas potências continentais. Aí você vê os movimentos que estão tendo hoje, por exemplo, quando o Trump fala que tá na hora de tomar a Groenlândia e os caras malucos ficam loucos lá. Semana passada foi mais uma confusão que o Trump arrumou por causa disso, né? Mas você vai vendo que realmente o Ártico vai tomando um papel importante, porque a gente já falou desses benefícios logísticos, mas o fato é que com a ajuda da tecnologia de quebrar gelo e algumas aberturas que tiveram de caminhos, né, dentro das geleiras, essas cadeias de suprimentos vão criando uma nova forma de envio logístico comercial mais rápido, mais eficiente. E se formasse um acordo entre Estados Unidos e Rússia, criando essa estrutura do Polário, isso seria uma perspectiva, meu caro, surpreendente para você entender o que o Trump fala, né, a sua política econômica, inclusive o seu realinhamento com a Rússia, entendeu? E é muito interessante quando eu, por exemplo, vi o trabalho do Taúbio, porque ele é um cara que nunca pensou no curto prazo, entendeu? Ele nunca pensou numa política de curto prazo nem numa política institucional. Esse cara está pensando, o trabalho dele é muito a forma dele pensar, ele pensa em mentalidades civilizacionais, em arquétipos culturais que moldariam uma nova governança mundial, entendeu? E para esse cara, ele fala da cultura de fronteira, como eu disse para você, né? Ele fala, cara, os russos e os americanos são muito parecidos. Um tem uma fronteira cosaca lá, entendeu? E os americanos têm uma fronteira dos cowboys. Cada um desenvolveu uma ética aí de expansão, de improvisação, de individualismo, entendeu? E não que isso torne os países politicamente semelhantes, mas eles são parte de uma categoria civilizacional que são distintas, né? Mas que têm algumas características parecidas, que são nações exploradoras, orientadas para recursos e caracterizadas por vastos territórios. E ele falava, a parceria desses dois, meu caro, seria enorme e atraente, porque você vai mudar todas as condições globais. Seria uma aliança de dois gigantes do norte. Recurso natural, rota marítima, pontos de desenvolvimento estratégico, isso tudo para ele aproximaria a Rússia e Estados Unidos dentro de uma mesma ideologia comercial que a Guerra Fria afastou, entendeu? Ou o café esfriou. Agora é curioso, antes que me chame de duinista aí, Roussetti, é que tudo aquilo que o Taub falou também foi dito, de certa maneira, no livro lá da A Democracia na América, pelo Tocqueville, né? Ele escreveu isso, ele escreveu assim, existem atualmente duas grandes nações no mundo, né? E para ele que partiram de pontos diferentes, mas convergiam para o mesmo fim. E ele está falando dos Estados Unidos e dos russos, né? E ele também escreveu, os pontos de partida são diferentes, né? Os seus rumos não são o mesmo, mas eles têm uma parcela destinada aí pela vontade divina a influenciar os destinos de metade do globo do norte. E o Tocqueville, desde aquela época, ele numerou certas semelhanças. Por exemplo, três aqui, ele falou que ambas as nações cresceram em uma relativa obscuridade e emergiram
de repente como grandes potências, que ambas estavam buscando vastos territórios e ricos em recursos, os Estados Unidos para o oeste americano, a Rússia para o seu leste, e ambos os países enfrentavam fronteiras abertas com espaço para rápido crescimento populacional e territorial, ao contrário das nações europeias que tinham restrições de fronteiras, entendeu? E o Taub, baseado no trabalho de Tocqueville, também falou sobre isso e escreveu mais aí sobre outras questões de mentalidades, de superpotência, enfim. Justificou várias vezes a aproximação desses dois países. E isso talvez esteja por trás da política externa do Trump. Honestamente falando, parte para mim da política externa do Trump com a Rússia é inspirada no trabalho do Taub, que também não é inovador, tá? Porque o Trump também ressuscitou uma estratégia geopolítica que foi formulada pelo Nixon e pelo Kissinger em 70. Só que a política do Nixon com a China se baseava numa forma simples: manter a China e a Rússia separadas. Entendeu? E a abertura que ele fez à China foi concebida e pensada para impedir a formação de um bloco euroasiático integrado e centrado na Rússia e na China. Quando o Putin, então, substituiu o Yeltsin, esse imperativo estratégico já tinha sido mudado, entendeu? Então, os novos formuladores das políticas americanas já acreditavam que a Rússia estava muito enfraquecida, corrupta, marginalizada e não era mais uma potência útil e importante. Então, eles comemoraram essa vitória aí como a única superpotência remanescente e decidiram, junto com a Europa, expandir a OTAN para o leste, entendeu? Que para mim foi a decisão mais importante do período pós-Segunda Guerra Mundial, entendeu? Só que aí surge um evento que nessa expansão que está ligado ao liberalismo, como consequência desse liberalismo, dessa desgraça que se tornou, surge o ressurgimento do nacionalismo. Então, você tem hoje, que diga-se passagem, está também no trabalho do Taub, tá? Então, após você passar décadas, não é de globalização não, mas de uma hiperglobalização por fluxo de capital, controle, monopólio, deslocalização da produção, né? Enfraquecimento da capacidade de países, políticas e econômicas, desindustrialização, né? Desemprego, destruição da identidade cultural, controle interno, controle econômico, fim da soberania econômica, tudo isso começou a surgir, a levar um outro movimento que o Taub também previu. Quer dizer, se você pega do MAGA, né, do American First, do Trump, até o Make in India do Modi, até mesmo as políticas de revivalismo do Império Otomano que o Erdogan quer fazer, o Xi Jinping pedindo rejuvenescimento nacional. A verdade é que políticas soberanas ou nacionalistas, meu caro, são hoje o cerne da teoria política e da teoria política dominante do século XXI. Então, aí você pode falar, mas são sistemas autoritários, não é verdade. Você tem visto isso também em sociedades democráticas, que inclusive querem rever o sistema democrático porque ele impede o nacionalismo, porque o judiciário capturou o conceito de democracia para uma democracia de pensamento único liberal. Entendeu? Então você vê hoje eleitores que exigem cada vez mais que as fronteiras funcionem, que as indústrias permaneçam nacionais e os governos priorizem uma estabilidade interna em detrimento de qualquer acordo global, compromisso abstrato, princípio. Os caras querem aqui, quero cuidar da minha lojinha primeiro, entendeu? Que se dane as multinacionais e que se dane o capital. Eu quero lealdade ao país. E esse vai ser o tom da eleição francesa no que vem, de vez em passagem. Um dos modos da Marine Le Pen é isso, são os franceses contra os modernos, né, os modernistas. Né? Então, você vê que isso é uma mudança civilizacional, de uma volta a uma identidade cultural e de um ethos nacional que é muito importante, entendeu? E aí eu vi também outro dia no Twitter falar assim, tá, Arthur, mas essa leitura de que o Trump pode se aliar à Rússia e que a China, por exemplo, ou de uma formação de um bloco econômico contra a China de aliados, como ficaria os BRICS? É um ponto muito importante, eu gostei, eu acho essa crítica legal demais. Obrigado por quem mandou isso lá no Twitter. Mas, para mim, é uma coisa muito simples. Os BRICS, né, e que até teoricamente contrariam, né, a formação teórica do Taub como um bloco polar entre União
Estados Unidos e Rússia, né, porque a Rússia estaria em outro lugar. Só que, olha só, o BRICS não é uma coisa, para mim o BRICS não é uma aliança geopolítica. Aliás, não é mesmo, não, aliás, não tem coerência nenhuma nas ações dos BRICS. Ela é uma grande colisão de conveniência, entendeu? Eles não têm a menor vontade de formar um bloco unificado de apoio de trabalhar em conjunto. Não vejo isso. Eu vejo uma ação para tentar diluir uma dominância dos Estados Unidos ou do Ocidente nas áreas do setor financeiro, entendeu? Na construção de regras, na governança e, de certa maneira, na influência das instituições globais também, que estão sediadas aqui na Europa, entendeu? Nada do que existe hoje na estrutura dos BRICS, para mim, impediria que a Rússia se aliasse aos Estados Unidos e os Estados Unidos à Rússia, se as condições econômicas e geopolíticas exigirem, entendeu? E, para mim, ele é apenas o BRICS é uma formação tática para um período de transação. Não é uma nova construção de ordem ou de governança mundial. Nenhuma chance disso ser. Os BRICS se tornaram mais ou menos esse bloco de conveniência, entendeu? Para mim eu tenho essa percepção, tá? Agora, você pode dizer, bom, então esse projeto Polário, né, vai voltar? Vai realmente acontecer? É difícil saber. Existem muitos fatores subjacentes a isso. A própria teoria do cara fala, né, que a geografia, o poder industrial, tecnológico, também recursos minerais, que, por exemplo, a China também tem, e que se, obviamente, usaria para impedir a formação desse bloco, entendeu? E, ao mesmo tempo que ela usa isso para impedir a formação do bloco, não deixa de ser um incentivo para que esse bloco exista, né? Mas, para mim, a política do Trump, hoje, quando ele vai negociar com Putin e essa vontade de bypassar, né, a Europa, é exatamente isso, né? Exatamente essa, como vou dizer, nova constituição política. Eu acho que é utilizar esse modelo antigo, olhar o mundo com uma outra forma e entender o papel do Ártico, como nós exploramos muito aqui na geoeconomia, falando da Guerra dos Mares, né, da importância dos caras têm lá, realmente criando esse caminho de exploração mineral, de exploração comercial, né, para poder competir e trazer a Rússia, fazendo o que a gente chama de Kissinger reverso, né, fazer com que a China agora seja colocada em risco, né, ou testada parcialmente por um aliado que deveria, na cabeça dos chineses, ter uma dependência completa deles e que se colocou dessa maneira, né, de dependência completa, mas que tem a chance de sair desse quadro periférico para o quadro central do novo modelo de governança, entendeu? Muito em função dessa nova constituição econômica de países soberanos que têm lutado contra esse liberalismo e que têm buscado, então, reduzir a sua independência, né, ou a sua interdependência estratégica. Como eu volto sempre a dizer, nós vivemos, do ponto de vista econômico, uma grande guerra pela destruição das pequenas e médias empresas. Os liberais quiseram fazer isso, né, construir grandes monopólios feitos pelo sistema financeiro. Basta você olhar o que acontece no Brasil, como o BTG compra tudo, é um banco que não é banco, o cara compra tudo, absolutamente tudo, agro, estrutura, aeroporto, tudo sendo consolidado por debaixo dele. Ele não financia empresários para fazer isso. Ele é o cara que toma conta do projeto, entende? Então você tem uma guerra de consolidação de pequenas e médias empresas. E veja, isso é um efeito geral do liberalismo. Tá? Um país que tem sofrido muito, e recentemente agora, 2 semanas atrás, sobre isso, é a Indonésia, entendeu? Se você pegar o que aconteceu na Indonésia, estudar o caso da Indonésia, é um caso clássico de porque a gente tem que se afastar desse liberalismo maluco. O que ele gera de desemprego e crises, tá? O que tem acontecido com essa expansão do liberalismo e da globalização, inclusive uma globalização à la China, financiada pelo Estado, né? Você pega o arquipélago inteiro lá da Indonésia, né? Desde aqueles mercados de Surabaya lá até as lojas online que tem Jakarta, você vai ver que as pequenas, micro também, e médias empresas, que hoje são a grande responsável por empregar os trabalhadores indonésios, estão abandonando a produção, entendeu? Estão parando de produzir e virando vendedor de produto chinês,
Veja, não se trata de simplesmente uma globalização em ação. Não, é uma mudança, cara, que tem sido estrutural, impulsionada pela máquina industrial da China, tá? E por uma incapacidade, por exemplo, da Indonésia de competir com essa máquina industrial. O ministro indonésio, para pequenas, micro e médias empresas, que é o Maman Abdurrahman, é, cara, deu um grito lá, falou, ó, o número crescente de empresários indonésios que estão abandonando a produção, optando por uma importação completa dos produtos chineses de preço mais baixo para vender no mercado interno, atingiu um percentual assustador, entendeu? E a Indonésia é um país que precisa muito das pequenas e médias empresas, da micro, pequena e média, tá? É a espinha dorsal da economia da Indonésia. É a espinha dorsal do seu futuro industrial. Esses empregos gerados por essas empresas representam de 90% a 95% de todos os empregos lá. Entendeu? Então, essas pequenas e médias empresas são âncoras de economia. Elas absorvem trabalhador, às vezes com pouca escolaridade formal, é o primeiro emprego das pessoas, fornece base, né, para que há uma contribuição, né, de cadeia de valor. As pequenas e médias e microempresas indonésias pararem de produzir, a Indonésia não vai apenas perder emprego, não, meu cara, vai perder o potencial completo de desenvolver o seu ecossistema industrial, entendeu? E esse é o risco. A gente já tem visto, já falou sobre isso, a China tem se tornado a oficina do mundo, entendeu? Só que não é porque as ações melhores, não é porque as fábricas operam em uma escala muito maior, né? Que ela tem uma política industrial dirigida ou desenvolvida. É porque ela tem um planejamento também de política industrial dirigida pelo Estado, investimento agressivo em infraestrutura, montaram cadeias de suprimentos coordenadas para criar um ambiente onde uma pequena fábrica, né, pensada, onde uma fábrica mínima, lá em Guangdong ou em Zhejiang, sei lá onde, possa produzir bem de consumo mais rápido e mais barato do que qualquer outro lugar. A China se planejou, não foi para desenvolver os seus mercados, foi fazer uma competição estratégica mundial baseada nos princípios liberais. É por isso que quando volta às nações soberanas, esse modelo chinês cai. Quem apoia o liberalismo vai apoiar a vitória chinesa, o domínio chinês, entendeu? E o que acontece? Os empresários indonésios estão enfrentando o aumento do custo da produção interna. Entendeu? Aí vem a China como um amigo conveniente e fala, cara, manda para cá. E às vezes é irresistível a diferença de preço. É irresistível. Esse desequilíbrio não é por vantagem comparativa, como dizem os liberais. Mentira! Não é porque os caras são melhores. É porque eles inundaram a Indonésia com uma facilidade gigante, porque muitas vezes esses caras fizeram sem a devida certificação, sem os devidos cuidados, sem seguir as regras. Entendeu? E alguns desses produtos chegam sem rótulo e apenas são reetiquetados quando chegam na Indonésia. Veja, eu vou falar no próximo programa, a Europa tem enfrentado um problema seríssimo com a Shein, com essa das blusinhas. E começou com uma discussão sobre as bonecas sexuais e sobre armas que estão sendo vendidas pela Shein e entregues aqui. Mas isso vai a itens maiores. Há uma superprodução de produtos baratos, sem certificação, sem cuidado, que inclusive pode fazer mal às pessoas para se fazer dumping no mercado, planejado pelo governo chinês. E essa é uma discussão que está rolando séria, inclusive foi assunto do Xi Jinping e com o Macron também. Então, esses produtos, né, nacionais, no caso da Indonésia, eles têm uma carga pesadíssima regulatória, que tem a ver com padrão de qualidade, aprovação de alimentos, medicamentos, entendeu? Que tem a ver com atender o interesse público das pessoas. A China não está preocupada com isso. Ela está fazendo produtos de baixíssima qualidade, muitas vezes falsificados, no sentido de não só de não ser a mesma marca, mas não ter essas certificações, e então elas têm voluntariamente prejudicado os produtores locais e fugindo de uma fiscalização, porque é uma inundação tão grande de produtos que é impossível fiscalizar tudo. E o resultado disso é previsível. As pequenas e médias empresas indonésias estão quebrando. Entendeu? Ou seja, produzir em fábricas dentro da Indonésia hoje em dia é caro, lento e burocrático. Importar da China é barato, rápido e descomplicado. Então, por que ele vai continuar produzindo? Então, veja, esse modelo chinês, junto com esse liberalismo,
tem feito com que milhares de fábricas estejam demitindo trabalhadores, entendeu? Fechando completamente. Então essa eficiência chinesa, meu caro, não está, de fato, sendo por vantagem competitiva. É um plano de governo que está prejudicando os fabricantes indonésios, está corroendo os setores da economia e destruindo a base de uma infraestrutura econômica para que os chineses dominem a infraestrutura econômica, entendeu? Então isso é absolutamente alarmante, entendeu? Que empresas de produção virem apenas revendedores de produtos chineses produzidos em massa, entendeu? E veja, a Indonésia é um mercado hoje de 270 milhões de pessoas. Ele é maior que a Rússia, ele é maior que o Brasil e é tão grande quanto os Estados Unidos. Veja o mal que esse cara pode fazer. Não pense você que é um negócio pequenininho lá, que ninguém dá bola, não sei o quê, não. Então, você vai vendo um domínio como a China, como nós já falamos aqui no passado, está se tornando o buraco negro do mundo. O produtor, né, picareta do mundo. E a Indonésia hoje, cada vez mais depende de produtos chineses, entendeu? Isso faz com que aprofunde a influência regional e consolide a China como fornecedor dominante da Ásia, tá? Então não é apenas uma história de agressão chinesa. Não. Nem de vulnerabilidade da Indonésia. Não. Se fala de uma agressão chinesa pensada e planejada a partir de um sistema econômico global. Por isso que você tem que desativar o liberalismo no mundo para você poder garantir que as forças industriais voltem a se desenvolver de acordo com estratégias nacionais, entendeu? Não é uma mera questão de importação. Veja, a maioria dos liberais, quando tratam dessa questão da China, eles tratam apenas como uma questão de importação e exportação de modelos econômicos. Isso é mentira. Não há outra saída para alguns desses países senão fechar fronteiras ou impor medidas, sim, protecionistas drásticas para reconstruir a sua base industrial, entendeu? Não adianta você apenas tentar olhar isso sob o prisma de uma competição econômica, porque não é verdade. Entendeu? E é por isso que nós precisamos, e o Brasil também, porque já está chegando isso no Brasil. A gente precisa de uma estratégia de longo prazo para modernizar a nossa produção nacional, entendeu? Né? Isso inclui, cara, simplificar a regulamentação, diminuir o número de burocratas, reduzir o judiciário, entendeu? Tudo que onera desnecessariamente os produtores, promover a criação competitiva mesmo, a destruição criativa, né? Financiar empresários. Tudo isso que muitas vezes acaba ficando no segundo plano porque as pessoas estão combatendo a corrupção, entendeu? Isso é destruição do sistema econômico brasileiro. Então a Indonésia se encontra hoje talvez numa grande encruzilhada que seria um grande estudo para o Brasil, né? Ela pode se tornar um enorme mercado consumidor de produtos chineses, tá? Mas sem nenhuma pequena e média empresa, tá? E vai virar apenas um grande consumidor, ou ela pode reconstruir sua base nacional e começar, de fato, a querer competir com a China de igual para igual. E essa escolha, meu caro, da Indonésia vai determinar, entendeu? Se essa que é a maior nação do Sudeste Asiático vai se tornar um motor de produção ou mais um ponto final na cadeia de exportação da China. E essa decisão é a decisão que o Brasil tem que tomar também. Por isso que o Trump, quando fala da doutrina Monroe, ele não está apenas, na visão de alguns no Brasil, tomando uma política imperialista porque ele é um malvadão. Ele está botando uma linha onde a China não vai poder mais atuar desta maneira. Ele diz: aqui você não vai atuar dessa maneira. Você não vai entrar destruindo pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, porque eu preciso ter capacidade produtiva desses países. Eu não preciso que esse cara venha só órgãos, grandes nações consumidores, onde os bancos vão emprestar dinheiro. E aí é interessante, porque no final das contas, você começa a compreender por que o globalismo e os grandes bancos se alinham à China. Porque talvez uma conta tenha ido lá por ordem dos Rothschild. Porque para o sistema rentista liberal, que é oligopolista, que gosta de controle, o que esse cara controlar e concentrar, cartelizado, o que eles querem é transformar todos esses países em centros de consumo financiados por crédito, inclusive o Brasil.
que já existe a armadilha do crédito, que nós já temos aí 86% das famílias endividadas, né, estouradas. Então, o que esses caras querem? Um grande mercado rentista no mundo de empréstimo de consumo. E polos como a China, como a manufatura mundial, né, um grande produtor de órgãos baratos, uma globalização econômica, um controle por cartéis, onde o consumo seja controlado, não mais a produção. Lembre-se, quando você vai falar do De Gaulle, que é o regime comunista, você pode pensar o seguinte, pô, mas isso seria uma nova arquitetura do regime liberal. Não seria. Isso é um regime de transição, transicional, né? Seria um regime de transição. Por quê? A partir do momento em que você acabou com toda a produção do mundo, está tudo manufaturado na China e tudo vira consumidor, você, para preservar o meio ambiente, pode implementar a moeda de crédito de carbono e pode, então, transformar essas nações de consumidor num planejamento econômico de consumo para preservar o planeta, baseado no degrowth, no decrescimento. Então, no controle de consumo para dar àquelas pessoas o que elas precisam. Só que o que você precisa não é o que você vai decidir. É que um grupo de burocratas que está se desenhando aqui na Europa ou na China vão decidir. Então você tem realmente um modelo hoje que a China é o braço de implementação da destruição desse sistema de produção, que para gerar um sistema de planejamento econômico tecnocrata, entende? Então esse é um dos pontos que essa aliança liberal com a aliança chinesa, comunista chinesa, faz todo sentido para criar essa sociedade seguinte de planejamento tecnocrata, concentrada em grandes empresas que vão dominar os mercados mundiais e a China ser a grande produtora dessa manufatura, uma escala de planejamento com todo mundo consumindo sem produzir, né? Ou por crédito, ou por bolsa, ajuda de governo, né? Enquanto você vai ter um domínio de poucos países. Então, é isso que está rolando por trás de todos esses movimentos, por isso que obviamente, se você pensar do ponto de vista do ego nacional, quando você lê um cara dizendo você que teu país vai ser a cozinha dele, pô, você fica meio, não, como assim, doutor Namon, agora aqui no Brasil? Mas do outro lado você vai ver as intenções geopolíticas por trás disso, tem um lado de defesa de todo um mercado e um sistema que a gente não é capaz de se defender sozinho. O Brasil não é capaz de se defender sozinho dessa influência chinesa, como, por exemplo, a destruição da Indonésia. Entendeu? Então, se você olhar quais são os fatores hoje chaves da geopolítica, tem a ver com isso. No outro lado também, as empresas do Vale do Silício querendo fazer a sua gnose, implementar a sua tecnologia, né, a sua tecnognose, controlar e enfrentar o sistema liberal bancário, mas também para implementar a sua tecnocracia, né, diferente. E o sistema rentista tentando manter isso através do sistema liberal criado do ponto de vista financeiro. Enfim, esse é o meu presente de Natal para vocês. Mentira. Semana que vem eu faço um pouco mais sobre soft power. Eu vou falar de um cara, né, que é o Papai Noel. Mas isso será assunto Esse sim, com certeza, será assunto para o próximo de economia. Agora, se essa confusão da China aí, da Europa vai dar certo ou não, aí esse você já sabe, né? Vai ser assunto para o próximo não, um dos nossos próximos de economia.